Vazamento de áudio favorece ex-presidente. Jurista explica indiciamento a pastor. Imagem do Supremo não é boa. Pessoal, esse vídeo de hoje está incrível. Para tudo que você está fazendo agora mesmo para prestar atenção nesse vídeo. Você vai ficar muito bem informado do panorama geral do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente já começa aqui com a notícia que o STF quer matar Bolsonaro, diz Jorge Seife. Em entrevista ao Oeste, o senador afirma que Moraes comete crime todos os dias. Então, pessoal, a revista Oeste que trouxe uma reportagem com o senador, o Jorge Seife, do PL, de Santa Catarina, que fez duras críticas ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Durante a conversa, o congressista afirmou que o que eles querem não é só prender o Bolsonaro, é matar Bolsonaro. Tá falando isso do STF. Logo no começo, o Seife comentou a instalação da CPMI, do INSS, e ele afirmou que a nova composição da comissão garante maior independência e que os aposentados podem ter certeza que vamos fazer nosso melhor para incriminar os culpados. O senador disse ainda que a atuação da CPMI buscará provar A por B que foi meticuloso, planejado, estratégico para ferir aqueles aposentados que não entendem direito. Ao todo, o prejuízo estimado ultrapassa 6 bilhões de reais. O Seife ele voltou a denunciar também, pessoal, fraudes aí do seguro-defeso, benefício destinado a pescadores em época de proibição de pesca. Segundo ele, a cada 10 pescadores, 7 são fraudadores do seguro-defeso. Olha isso, pessoal. Então, 70% do programa é fraude. O parlamentar afirmou que, em sua gestão na Secretaria da Pesca, conseguiu suspender mais de 100 mil cadastros irregulares, mas que atualmente o número de beneficiários teria saltado de cerca de 700 mil para 2 milhões. Pessoal, vocês acreditam que tem 700 mil pescadores, pessoal? Imagina, é totalmente absurdo isso. Saltou ainda para mais de 2 milhões. Você acredita aí que 1% do Brasil são pescadores? É inacreditável, pessoal. Inacreditável o dinheiro indo para fins totalmente desnecessários. E de onde sai esse dinheiro? Do seu imposto. Por isso que cada vez aumenta mais imposto, cada vez você tem que pagar mais conta de luz, mais conta de água, mais conta de tudo, do carro que você paga, que é o dobro do preço. Aí que vai o dinheiro, A gente que está olhando aqui de fora parece que está tudo bem, mas não está tudo bem, pessoal. Não está, porque esse dinheiro são dinheiro aí de impostos, que a gente paga, que vai para o ralo, e aí tem que se aumentar cada vez mais os impostos, justamente porque cada vez mais vai dinheiro fora. Ao ser perguntado sobre a atuação do Supremo, o Seife declarou que o Senado se apequenou diante do Judiciário. Ele acusou Moraes de perseguir opositores e de agir sem base legal. Moraes é um criminoso, comete crimes todo dia, afirmou. Sobre as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro, com base na lei Magnitsky, o Seife fez um apelo aí direto aos brasileiros. Não brinquem com isso, alertou. Vocês vão destruir o Brasil para salvar um cara que é um criminoso. Tá aí, pessoal, ele deve ter falado isso aí principalmente para os bancos, que querem proteger Alexandre de Moraes. O Seife disse que ainda há decisões monocráticas minam a autoridade do Congresso e relatou ter presenciado um senador recebendo uma ligação de um ministro do STF durante uma votação. Hoje, infelizmente, a Constituição não existe. Vivemos praticamente uma anarquia. Tá aí, pessoal. Então, grave isso, Gravíssimo, receber de um ministro do STF durante uma votação, uma ligação. Então, realmente tem que haver uma reengenharia, pessoal, na República para evitar que esse tipo de coisa aconteça, Isso é um absurdo, Pessoal, próxima notícia aqui, a gente vê aqui que vazaram áudios do Bolsonaro, E aí a gente vê aqui o que falam aqui, Quando vazaram o vídeo da reunião ministerial, ficou provado aí que Bolsonaro defendia a mesma coisa em público e no privado. E agora que vazaram os áudios, mostra o quê? Que Bolsonaro segue defendendo a mesma coisa
em público e no privado. Anistia aos presos políticos. Pessoal, então vamos ouvir aqui a matéria, né? Tentaram detonar Bolsonaro liberando os áudios, mas nada disso aconteceu, né, pessoal? Vamos ouvir aqui. Uma conversa entre o ex-presidente Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Num trecho dessa conversa, Jair Bolsonaro fala sobre as tarifas de Donald Trump e o projeto da anistia. Vamos ouvir. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de... Aí, pessoal, então ele fala aqui nesse primeiro trecho justamente, né, pessoal, que todo mundo sabe, né, que Donald Trump botou na carta lá, né, que não adianta se não liberarem Bolsonaro, não deixar Bolsonaro livre, não libertarem as redes sociais aí de censura, pessoal, não tem negociação, né? Então, o que a gente vê aqui nessa primeiro trecho desse áudio com o Silas Malafaia é justamente isso, ele falando, né, o que as pessoas têm que fazer. Não adianta ficar governador indo para os Estados Unidos ou quem quer que seja, né? Primeiro tem que fazer o que o Trump quer que seja feito. Agora, né? atenção! Só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. O que ele fala que não perde nenhuma é Donald Trump, né? Donald Trump não perde embates, né, pessoal? E não seria o Brasil o primeiro que conseguiria derrubar Donald Trump de algum embate, né? Então, é bobagem pensar isso. Próxima notícia aqui, a gente vê um jurista aqui falando justamente sobre o indiciamento do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia. Vamos ouvir aqui. A principal acusação dessa novidade, que é esse novo indiciamento de ontem, é que tanto o Jair quanto o Eduardo estariam então cometendo novos crimes. Coação no curso do processo e, mais uma vez, abolindo o Estado Democrático de Direito, que é um crime que a gente sabe pelo qual o Jair já responde em outro processo. Mas vamos focar na coação. O Código Penal, ele tipifica essa tal coação no curso do processo como usar de violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio contra qualquer pessoa que participe de um processo judicial, policial ou administrativo. Onde está essa violência, essa grave ameaça cometida pelo Jair Bolsonaro em casa, preso em casa, e pelo Eduardo, autoexilado lá nos Estados Unidos? Isso. Olha só, pessoal, isso não me parece claro. Então, quando a gente vê um jurista, um advogado estritamente técnico interpretando a lei, pessoal, a gente vê que não dá margem para esse tipo de coisa, né? Não tem um malabarismo jurídico que consiga fazer isso, né, pessoal? Então, somente quando estamos em algum tipo de estado de exceção, de perseguição, que consegue levar adiante esse tipo de coisa, né? Se pegar um advogado tal qual, né, interprete a lei, ele vai ver que não tem sentido nenhum, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Não me parece claro, né? Eu entendo que não existe lei que proíba um cidadão de conversar sobre o Brasil onde quer que ele esteja. E não existe lei que proíba um cidadão a buscar justiça. E, francamente, quando não existe a quem recorrer no Brasil, o que tem exatamente de errado em recorrer ao exterior? Quantas vezes a esquerda, Leandro, já não foi denunciar no exterior? Foram denunciar até um inexistente golpe, quando a Dilma, que foi, por sinal, a pior presidente da nossa história, amargava ali um processo republicano de impeachment. Quem enquadrou o Moraes na lei Magnitsky foi o Tesouro Americano, porque o Moraes intimou ilegalmente nos Estados Unidos cidadãos e empresas americanas. O Eduardo não tem a caneta do Tesouro Americano. Perceba o seguinte, que as empresas americanas é que entraram na justiça contra o Moraes. Então não faz sentido que o Eduardo seja responsabilizado pela Magnitsky. Então, se as autoridades americanas, Leandro, entenderam que houve abuso do Supremo nesse processo, é porque o Itamaraty e o próprio Supremo Tribunal Federal não estão realmente sendo convincentes nesse processo. E não ajuda nada
para essa versão do governo o fato de que o Moraes não se defendeu das acusações da justiça americana no tema da Rumble e da Trump Media. E ele está sendo julgado à revelia lá nos Estados Unidos. Então não tem violência, não tem grave ameaça. O que tem é um debate de teses sobre se o 8 de janeiro foi golpe, se foi vandalismo, se o Jair Bolsonaro tentou dar um golpe e não está demonstrado, na verdade, de forma satisfatória, se o processo contra os vândalos do 8/1 e contra as autoridades do governo Bolsonaro está respeitando a lei e garantindo o direito de defesa. Eu vejo que não. E esse debate não pode ser silenciado na porrada por perseguição pelo judiciário. Numa situação normal, constitucional, a decisão judicial poderia ser contestada numa instância superior. Mas não nesse processo, porque o princípio do juízo natural não foi obedecido. Eu não vejo esse crime de coação. Eu vejo uma família buscando se defender do que, na visão deles, é uma injustiça. Tá aí, pessoal. Então, perfeita e esclarecedora essa visão do advogado, né? Que é um técnico, né, pessoal? Ele é um técnico falando o que ele está vendo de ambos os lados e ele vê que é somente uma família tentando se defender de uma perseguição. Eduardo Bolsonaro não tem nada a ver com o fato do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Magnitsky, né? Me conta nos comentários o que você acha, eu quero saber da sua opinião. Aproveita aí para clicar no like para ajudar na divulgação desse vídeo. Verifica aí se está inscrito ou não no canal. Se não tiver, se inscreve aí, né? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.